Graça e paz, irmãos. Estamos aí no meio da quarentena e eu vim trazer para você uma palavra para o seu casamento, porque eu espero que Deus esteja guardando a sua casa, e Ele está, eu creio em Deus, mas espero que você esteja buscando a face de Deus, procurando que o Senhor se manifeste na sua casa. Para alguns é extremamente difícil estar em quarentena, porque a casa para ele, a família, é um ambiente difícil e ele não tem prazer de estar com a família. E vou dizer uma coisa, alguns têm percebido isso agora. Perdão. Alguns têm percebido isso agora. Alguns não tinham nem a percepção de que a sua casa não era um bom ambiente. E a quarentena, para aqueles que não estão trabalhando e forçando o casal a ficar junto com os filhos, pode estar sendo extremamente difícil. E você pode estar percebendo nesse tempo que alguns valores da sua casa foram perdidos. Ou até mesmo você já sabia que muitos valores da sua casa foram perdidos. Então, mediante isso, eu quero trazer uma palavra para abençoar a sua vida. E eu creio que você vai ser edificado em nome de Jesus. Se você está assistindo sozinho, seu cônjuge está trabalhando, depois faça com que ele assista. Não deixe de ter a sua família assistindo essa palavra, porque ela é abençoadora. Amém? A palavra gera vida. Lucas capítulo 15, verso 8. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, pegue comigo Lucas capítulo 15, verso 8. Nós vamos falar a respeito da dracma perdida. Na verdade, buscando os valores perdidos, né? Valores que foram perdidos dentro de casa. Lucas 15, 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Até aqui. Então nós vemos que isso aqui é uma parábola a respeito até de salvação, daquele que se perde e voltar. Mas eu quero levar num outro contexto para abençoar a sua vida hoje, falando a respeito de casamento. Quando nós falamos da nossa casa, de valores perdidos dentro de casa, nós sabemos que muitas coisas podem ser perdidas no decorrer da sua caminhada do seu casamento. Nós sabemos que aquilo que nós deixamos de ensinar, que deixamos de praticar, fatalmente os nossos filhos também não irão fazer. Existem inúmeros valores que eu considero bons, que não estão na Bíblia. Mesmo tem alguns que eu não tenho costume na minha casa. Por exemplo, eu tenho o costume de falar a benção pai e mãe. Não está na Bíblia, mas também quem não faz não quer dizer que está em pecado, né? Não é essa a questão, mas são bons valores. Um bom valor que eu não abro mão na minha casa, de todos comermos à mesa, é algo que eu não abro mão. São valores. Valores de nós conversarmos, de nós estarmos juntos, valores. Valores que a família ela deve preservar. Aqui nós lemos no texto que a mulher ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Dracma era uma moeda da época e ela tinha um valor de um dia de trabalho. Então você perder aí algo de valor, 10 dias de trabalho, é algo que por muitas vezes, aliás, você tem 10 e perde um, por muitas vezes, para algumas pessoas pode ser que não faça falta. Eu não sei você já perdeu dinheiro dentro de casa? Acho que todo mundo já perdeu dinheiro dentro de casa. Para algumas mulheres é uma alegria quando ela vai colocar a roupa do marido na máquina e ela põe a mão no bolso e acha dinheiro. E isso é, nossa, um dinheiro que nem ele havia percebido. Homens são terríveis com essas coisas. Mas eu vejo que por muitas vezes nós perdemos dinheiro dentro de casa. E nós só vamos dar falta, eu vou falar uma coisa para você, quando o valor for grande. O maior problema nosso é quando nós perdemos pequenos valores. Por exemplo, se você perde R$5 hoje e você acabou de receber o salário, você não fica feliz, porque afinal de contas é dinheiro. Mas você não vai ficar desesperado, falando: nossa, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha casa? Perdi R$5. Nossa, não paga nem a Coca-Cola. Você não vai ficar desesperado. Mas o grande problema de quando nós começamos a perder valores dentro de casa é quando eles são contínuos. Eu me lembro de uma vez, que eu não lembro agora exato o valor, mas eu perdi em torno de 300 e pouco a R$400, não me lembro certinho. Nossa, eu e a Cláudia ficamos, principalmente eu, porque foi eu que perdi o valor, né? E vai se explicar para a mulher como que você perde um dinheiro desse.
Perdi. Então, acredite, foi uma tristeza, né? Passei dias tristes, eu falava, meu Deus do céu, como eu sou uma besta, como que eu perco um dinheiro desse, um valor alto, não pode, vai fazer falta para minha casa, como que é algo de valor, como que eu perco um negócio desse? E eu percebo que nós somos assim também espiritualmente. O nosso problema não é quando nós perdemos pequenos valores. Nós só vamos dar ter uma maior consciência quando nós percebemos que perdemos um grande valor, quando perdemos grandes coisas. O casamento é assim, e isso vai se desenvolvendo. Você pode ver que a mulher aqui, ela perdeu o valor dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa, por um lado, você pode olhar e falar assim, é mais fácil de achar, porque se você perde na rua fatalmente, você não vai achar com facilidade um dinheiro que se perde. Todavia, quando se procura dentro de casa, existem muitos cantos. Você tem que parar, você tem que gastar tempo, você tem que realmente se dedicar e falar, não, eu vou parar até encontrar isso aqui. Eu não sei se você é assim, a minha esposa, quando perdeu alguma coisa dentro de casa, essa mulher revira a casa até encontrar. E ela diz para mim, eu sabia que estava aqui, e me mostra porque encontrou. Agora, valores no seu casamento. Eu falei de valores como dinheiro, agora valores no seu casamento, na sua casa. Os valores, eles foram perdidos aí dentro. A coisa que você pode ter um ano de casado, que você foi fazendo, que você falou, não, eu aprendi e vou colocar em prática no meu casamento, não vai perder. Aí você foi deixando de fazer, até que os valores foram ficando maiores. E eu vou falar uma coisa para você, alguns só conseguem perceber que o valor é grande, é muita coisa, no momento que aquilo começa a fazer falta. Eu falo, essa mulher perdeu 10 dracmas. Aliás, ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, ficou com 9. Mas ela já foi atrás para não ficar sem nenhuma. O nosso problema é quando nós perdemos um valor no casamento, nós não valorizamos. Isso aí é assim mesmo, deixa para lá. E aí, quando alguns casais já estão a ponto de separar, já estão com inúmeros problemas, ou às vezes já não tem mais aquela alegria, eles mal se falam, eles fingem que são casados dentro de casa. São frios um com o outro. Aí eles começam a perceber que eles perderam um grande valor dentro de casa, de modo que a alegria já não tem mais satisfação. Já não tem mais o amor um com o outro. E aí eles começam já a falar em divórcio, ou eu estou casado só por causa de dinheiro, porque algumas mulheres pensam isso porque ela não trabalha, e ela pensa para onde eu vou, e algum homem pensa, eu vou ter que alugar uma casa, eu vou ficar aqui mesmo. Pensam dessa forma. Mas na verdade, o que nós devemos ser é como essa mulher, prestar atenção na nossa casa, quando se começa a perder pequenos valores. Pequenos valores começam a ser perdidos dentro de casa, e isso pode acarretar lá na frente com um grande problema. Na sua casa aí, quais são os valores que você tem como família? Existe todo tipo de valor, e nós devemos realmente colocá-los em prática. E os maiores valores, na verdade, o grande valor, ele vem de Deus para nós. O nosso casamento, por ser um casamento na palavra, um casamento cristão, o Senhor nos encheu de valores espirituais, de valores no nosso casamento, de respeito, amor, alegria, dedicação. Então nós não podemos de forma alguma perder esses valores que o Senhor nos deu. Entenda uma coisa, todo o valor que nós temos espiritual não vem de nós, vem do próprio Deus. O Espírito Santo nos encheu de valores espirituais. A bênção de ser casado, a alegria de ser casado, a bênção de poder amar alguém e ser amado, respeitar e ser respeitado, se dedicar, construir algo junto, dar atenção, valorizar, inúmeros valores que nós temos, que o Senhor nos deu. Agora essa perca, por muitas vezes, ela é imperceptível. Eu vou dar um exemplo para você, como que você começa a perder valores dentro da sua casa. Por vezes, a casa é cheia de televisões. Tem televisão em cada cômodo da casa. E o que acontece?
Cada um assiste em um cômodo. Cada um assiste um programa. E aí vocês ficam cada vez mais distantes. Ah, pastor, mas cada um gosta de coisas diferentes. É verdade. Mas acredite, o amor vai até te ajudar a assistir o que você não gosta. Eu gosto de filme de guerra. A Cláudia não gosta de absolutamente quase nenhum de guerra. Mas eu vejo que essa mulher, às vezes, ela faz um esforço, senta comigo e fala assim, eu vou assistir com você. Cláudia gosta de filme de nerd. E eu não gosto. Eu tenho dificuldade com esse tipo de filme. E ela fala, senta para assistir aqui comigo. Não são todos, eu confesso. Na verdade, a maioria eu não assisto. Né? Mas eu assisto alguns com ela, porque o prazer, na verdade, é de estar com ela e não em si do filme. É o prazer de estar com ela. Você vê outra coisa que os valores vão começar a ser perdidos e você vai começar a se distanciar. Um simples, todos comerem à mesa. Aí já começa a deixar os filhos assistindo televisão e vai comer assistindo televisão. Aí um já vai comer no quarto e aí a mulher come sozinha na mesa. E assim a família vai se dividindo e as coisas vão se perdendo. E eu falo uma coisa para você. São valores, pequenos valores, que na hora você não percebe. O valor aqui de um dia de trabalho, se fosse corrigido para os nossos dias de hoje, daria mais ou menos R$127 dessa moeda. Às vezes você trabalha o mês inteiro, perdeu um dia, faltou, você fala, não é, infelizmente perdi esse dinheiro tal, mas ainda não é perder o mês inteiro. Mas para alguns casamentos, já está o mês inteiro. Às vezes hoje nós temos a questão do celular e cada um está num ponto da casa, no WhatsApp ninguém mais conversa, ninguém mais tem diálogo. Nós vamos falando com pessoas que estão longe, mas não falamos com aqueles que estão do nosso lado. E eu falo uma coisa para você, eu às vezes sou pego nisso e eu tenho às vezes uma certa dificuldade. E eu luto contra isso porque eu falo, não, isso não é normal, eu tenho que estar conversando com quem está aqui do meu lado. E às vezes eu estou mandando mensagem para alguém que está me chamando. É difícil, é a luta da nossa época. E eu falo uma coisa para você, isso é uma das coisas que vai destruindo os casamentos, vai destruindo. Nós vemos aí que isso vai aumentando. Entenda uma coisa, quando os pequenos valores eles vão sendo desfeitos no casamento, você vai começar a perder mais moedas dentro de casa, podemos assim dizer. Aí o respeito vai começar a diminuir. Aí você não sabe mais porque vocês estão discutindo por qualquer besteira. Qualquer coisa que aconteceu dentro de casa, vocês já estão gritando um com o outro. E vocês vão falar assim, nossa, mas nós brigamos por besteira. Porque os pequenos valores já foram perdidos. E agora aquilo vai se tornando maior, vai se tornando cada vez, como podemos dizer assim, uma bola de neve. Vai sendo acrescentado cada vez mais problemas, um abismo puxa outro. E o respeito vai diminuindo, o amor vai diminuindo. E nós vemos aí que aí nós vamos chegar a outros valores que as pessoas não percebem que estão perdendo no casamento. É um homem que na hora do sexo ele acha que não precisa ter um carinho. É somente o ato sexual, o ato final, e ele não dá um amor, um carinho para a esposa. Ele não demonstra amor. Né? O dito preliminares, as preliminares para ele não existe. Então ele não percebe que com isso a mulher ela vai deixando de ter satisfação no sexo, ela vai deixando de ter alegria no sexo, ela vai se sentindo um objeto e não vai se sentir amada, porque na verdade o homem e a mulher eles pensam completamente diferente nessa área, completamente diferente. A mulher ela tem, não que o homem não tenha necessidade, né, mas a mulher muito mais do carinho, né, do toque, enfim, de todas essas coisas que envolvem o sexo. Mas para alguns homens, eles têm uma cabeça tão limitada nessa hora que para eles, não, ela é como eu, então já vou para os finalmente. E isso vai minando, são pequenos valores, pequenas coisas. Então, nós vemos aqui para algumas mulheres, por outro lado, por mais que o marido seja um bom marido, sexualmente falando, para algumas é extremamente difícil ter relação. Parece que tem que ter hora marcada. Eu vou falar uma coisa para você. Para mim, não há nada mais chato do que tem hora marcada. Tal dia, tal hora, a gente vai se encontrar, tá, amor? Não, nós somos um casal. É aquela coisa, não perca. Eu vou falar uma coisa para você. Como é uma palavra para os casais, eu vou falar sem medo.
Não perca aquelas, aliás, não perca aquelas coisas simples, de você estar passando por ela quando ela está lavando uma louça e agarrar a sua esposa e dar um beijo, um abraço nela. Não perca. São coisas, são pequenos atos, pequenos valores, pequenos gestos de amor e de carinho, que se você vai deixando de praticar, você vai deixando de exercer, a sua casa vai perdendo os valores da família, vai perdendo os valores que sustentam a sua casa. Porque entenda uma coisa aqui, para essa mulher, dinheiro aqui era uma forma de sustento. E esses valores que Deus nos deu é o que sustenta o nosso casamento, no sentido de bênçãos que o Senhor tem nos dado. Aliança firmada. Então, quantas coisas na sua casa, para e pensa aí, você ao decorrer dos anos você perdeu. Às vezes você tem 10 anos de casado, 8, 15, tem gente aí casada há mais tempo. O que você foi perdendo ao decorrer dos anos? Às vezes você olha para essas 10 dracmas e fala assim, pastor, eu já perdi 8. Aqui em casa o negócio está feio. E outros falam, pastor, eu já perdi umas 5. Não sei como está a sua casa. E se tiver na sua casa, glória a Deus, as 10 dracmas, pastor, não perdi nada, está tudo certinho. Está uma bênção aqui. Glória a Deus por isso. Mas o que nós devemos ter, eu vou falar uma coisa para você. Prazer de estar junto. Você perdeu o prazer de estar junto com a sua esposa e o seu marido? Pastor, eu gosto mais de estar com os amigos de fora. Você perdeu alguma coisa no seu casamento. E não tem problema nenhum ter amigo. Todo mundo deve e tem que ter amigos, né? Nossa, é uma das coisas que nós precisamos. Mas nós devemos ter prazer de estar em família, prazer com o filho, prazer. Se alegrar com as pequenas coisas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo vocês não se alegram com pequenas conquistas, com pequenas coisas na sua casa? Pequenas coisas que acontecem que você não comemora, passa batido. Eu falo para a Cláudia, aqui a gente comemora tudo. Tudo é desculpa para comer fora. E se não tem dinheiro, faz alguma coisa dentro de casa. Tudo é desculpa. Minha filha se apresentou no balé, vamos comer fora. É uma alegria, vamos comemorar a apresentação da Sara. Aconteceu alguma coisa que seja pequena no nosso meio que nós nos alegramos. Vamos comemorar, vamos fazer alguma coisa. Porque nós não podemos perder a alegria de comemorarmos juntos, sejam as pequenas coisas da vida ou até as grandes. Não pode. Porque na verdade, o principal é de você estar junto com eles e comemorar, ser grato pela família que você tem e ser grato pelas pequenas coisas que Deus tem te dado. Quando nós nos tornamos ingratos, eu vou falar uma coisa para você, nós nem ligamos se nós perdemos uma dracma dentro de casa, se nós perdemos um valor, nós nem nos importamos, porque na verdade você fala, não está fazendo falta, é algo para mim que depois eu corro atrás disso, mas Deus tem nos chamado para sermos diferentes, para nós olharmos os valores das nossas casas. Às vezes, você está aqui e a sua casa está num momento bem difícil, e eu quero que você pense na sua casa agora. Olha aí a sua família. Tem algum valor espiritual na sua casa que foi perdido? Vocês não conversam mais. Vocês já não se tratam com amor. Vocês não buscam a Deus juntos. Não tem culto no lar. Vocês já não leem a Bíblia. Ninguém vê um outro buscando a Deus. Não tem oração. Não tem devoção. Valor perdido. O grande valor perdido. E aí nós vamos perceber que as coisas só vão piorando. Às vezes você está no meio do processo do seu casamento, nesse sentido de perder coisas, e está aumentando o valor do que tem perdido, e você nem se ligou ainda. Alguns perderam pequenas coisas, mas o que eu quero trazer para você é que você abra os olhos e comece a olhar para a sua casa e perceber o que você já perdeu. Há algo perdido dentro da sua casa? Mulher, você tem respeitado seu marido? Homem, você tem amado a sua esposa? Vocês têm se comunicado? Vocês se falam? Vocês têm prazer de conversar? Ou você chega do trabalho e os dois chegam do trabalho e faz o que tem que fazer e vai dormir, e quando tem relação sexual parece um robô, não expressa amor e a vida segue dessa forma. Como tem sido? Porque a sua casa é um lugar de manifestação de amor e carinho. Deveria ser assim. Ninguém casa para ser infeliz, não é verdade? O casamento nós queremos felicidade no casamento.
E esse casamento feliz, ele glorificará a Deus, porque nós estamos tendo um bom casamento que exalta o nome de Deus. Agora, todavia, se nós reconhecemos que perdemos valores dentro de casa, o que nós devemos fazer? O que nós devemos perceber? Qual é a nossa atitude? A moça aqui, o que ela fez, essa mulher? Ela perdeu e ela foi e acendeu a candeia. Ela precisou de luz. Ela precisou de clareza. Eu vou falar uma coisa para você, sabe que às vezes é difícil? Eu sei que casais, quando você aconselha os dois, pode ter um dos dois que não entende nada do que o pastor está falando. E ele ou ela vão achar que está tudo bem. E isso é normal, normal entre aspas, né? Eu vou dizer que é comum, normal não. Comum porque eu vejo muito. Às vezes você está aconselhando, falando para a mulher que ela tem que se respeitar o marido, e para ela fala, é um absurdo, porque por que eu tenho que respeitar ele? E assim as coisas vão. Então nós precisamos de luz espiritual para perceber. Às vezes você está levando a sua vida de uma forma que você acha normal, mas se você acender a luz de Deus, a luz do Espírito, a luz da palavra dentro da sua casa, você vai perceber que está errado, que algo precisa ser mudado. Então você quer recuperar valores perdidos dentro do seu casamento? Tem coisa no seu casamento que precisa ser restaurado? Você precisa da luz de Deus, abrir os olhos espirituais. Você precisa da luz divina, porque na escuridão, nas trevas, você não vai conseguir encontrar essa moeda, esse valor que foi perdido dentro da sua casa. Nós precisamos de fato ter vida com Deus. Sem vida com Deus, nós não vamos ver a luz que brilha. Nós não vamos ter clareza do que Deus tem para nós. Deus está nos chamando a acender a luz espiritual dentro das nossas casas. Nossa casa tem que ser um lugar onde o Espírito prevaleça. Nós dependemos de Deus. Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Nós não podemos achar o valor perdido sem Deus. Não podemos. Não podemos. E às vezes eu falo uma coisa para você, os seus filhos vão crescer com essa imagem de família, com essa imagem torta, como alguns têm, com essa imagem distorcida. Mas você, quando casou, não era assim. O seu casamento foi se tornando dessa forma. E Deus está te chamando para ter uma mudança hoje. E aí, não adianta nós ficarmos falando que eu já tentei de tudo, que não aguenta mais, que você já fez sua parte, que o outro que não faz. Não, filho, mas não é por você. Nós dependemos de Deus e precisamos de Deus. Não adianta ficar falando, nada acontece. Isso aí são frases feitas de quem tenta pelas próprias forças. Não é possível que se nós buscarmos a face de Deus, nada acontece. Não é possível se nós clamarmos ao Deus poderoso, nada acontece. Não é possível se nós formos constantes. Eu não estou falando de você um dia orar uma vez só. Não, estou falando de constância diante de Deus. Eu não acredito nisso. De nós vamos pedir pelo nosso casamento e de forma constante e algo não vai acontecer. E às vezes nós achamos que pelo muito falar com o outro, de ficar reclamando, mas eu já falei para ele, eu já falei para ela um monte de vezes e não muda. Então, mas você não muda ninguém, nem eu mudo ninguém. Não mudamos um ao outro. O fato é que nós podemos falar, devemos conversar, mostrar que está errado e devemos orar. Nós não mudamos ninguém. Não mudamos ninguém. A nossa arrogância, o nosso ego é que nos faz pensar que nós temos poder de tanto martelar na cabeça do outro, ficar ali falando, nós vamos mudar o outro. Na verdade não. Não conseguimos. Nós precisamos de luz na nossa casa, a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Nós precisamos dele. E aí logo depois, o que ela fez? Ela varre a casa. Esse varrer a casa aqui fala de que ela acendeu a luz e ela viu que teriam coisas que atrapalham na hora de procurar. Eu não sei você, já foi procurar alguma coisa que você percebe que tem mais bagunça e você precisa dar uma organizada nas coisas para que você ache aquilo que você queria? A nossa vida, o nosso casamento por vezes pode estar assim. Você, na hora que você abre os seus olhos espirituais e percebe que está faltando alguns valores mesmo que sejam pequenos, como sentar à mesa e todos comerem juntos, uma oração pelo alimento, vocês conversarem no final do dia perguntando como que foi o dia do outro, se interessar, se importar pelo dia do outro.
Mandar flores, homens, vou dar uma dica, manda flor fora de data, de aniversário de casamento ou qualquer outra coisa, manda. Faz uma surpresa para ela, dá um presente. Minha esposa me surpreendeu essa semana, ela comprou um conjunto de livros para mim que vale R$500. Eu fiquei assim, todo feliz. Eu falei, muito obrigado, amor, você é fantástica. Eu fiquei muito feliz. E por muitas vezes, tem coisas que nós não procuramos mudar porque nós achamos que é normal. Às vezes o homem fala assim, não, eu sou um cavalo, mas ela me ama assim. E a mulher fala assim, não, ele casou comigo sabendo assim, eu era assim e ele sabia que eu era desse jeito. Não, filho, nasceu assim, não vai morrer assim, não é Gabriela. Não. Você quer que haja mudança, que os valores de Deus sejam restaurados na sua casa? Você tem que varrer da sua vida algumas coisas que você sabe que atrapalha. Às vezes, homem, você é chato. Chato, criança esbarrou em você, já sai berrando dentro de casa. Aí às vezes a mulher também é rixosa, tudo briga, fica que nem uma goteira, tem que ser do jeito que ela quer, a vontade dela, e ela fica na cabeça do homem enquanto não é daquele jeito, e transforma a casa num ambiente pesado. Tem mulheres que elas são mais calminhas, elas manipulam o homem também, isso é terrível. Eu vi uma frase de um pastor para as mulheres, ele diz assim, manipuladoras, se controlem. Porque tem mulher que gosta de manipular o marido. E o marido no final só faz o que ela quer. O marido na verdade ele acha que lidera. Mas ele não lidera, ele só pergunta para ela, amor, o que você acha? E sempre a vontade dela prevalece. Sempre, 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 sempre. Eu não estou falando que nós não devemos ouvir nossas esposas. Não é essa a questão. Olha a sabedoria no que eu estou dizendo para você. Mas mulher que manipula o homem dentro de casa, são valores que vão sendo perdidos. Então, se nós queremos um resultado, se nós queremos uma mudança, nós temos que ter atitude. E ela procurou, a Bíblia diz que ela procurou diligentemente até encontrar. Eu pergunto para você, você tem buscado os valores que você perdeu na sua casa, de forma diligente, até que volte, até que você encontre, até que seja restaurado? Ou você simplesmente é daquele tipo que fala, deixa pra lá, isso aí já era, você não tem mais jeito. Aí você começa com aquelas frases de divórcio. Ou você começa a pensar, nossa, não vou divorciar, mas casei errado. Casamento é assim mesmo, né? Casamento é desse jeito. E você começa a fazer aquelas piadas bestas como se casamento fosse ruim. Não, casamento é uma bênção, casamento é ótimo. Casamento é algo vindo de Deus. Casamento é algo que todo jovem deve procurar. E nós devemos mirar os nossos filhos para que eles tenham sonhos de casamento. Casar. Então, aqui de procurar até encontrar, fala do quê? Eu não vou parar. Não é simplesmente, imagina assim comigo, eu não sei quantos cômodos tem a sua casa, o meu tem 4. Aí você procurou em 2 cômodos e fala assim, não achei essa moeda, desisto. Não, mas a questão aqui é revirar a casa até que você encontre. Em outras palavras, não importa quanto tempo eu vou gastar, não importe a dificuldade que eu vou ter, não importe o quantas coisas que eu vou ter que organizar, não importa. Os valores na minha casa vão ser restaurados. O valor do amor, do respeito, o valor do carinho, de um sexo que seja prazeroso para os dois e não só para um. Por muitas vezes tem casais que nem conversam, a mulher vive infeliz no sexo e ela não fala absolutamente nada para o marido. Nada, para ela às vezes é até chato ter relação sexual e ela não abre a boca. Não abre a boca. E nós temos que retirar do nosso meio a impureza. Não devemos ter uma linguagem de desistência pelo nosso casamento. Nós não podemos desistir dos nossos casamentos. Você que está na sua casa, você não pode desistir. Você não deve ter uma linguagem de eu vou para a casa dos meus pais, eu vou ter divórcio, vai embora. Isso é ridículo, isso parece criança brigando, dizendo assim, a bola é minha, sai, não vai mais brincar. É infantil demais isso. A maturidade cristã, ela faz você compreender que foi feita uma aliança diante de Deus, e essa aliança ela deve ser mantida, mas ela deve ser também, em nome de Jesus, ali durante os dias valorizada. Aquilo que tem sido perdido, aquilo que tem atrapalhando essa aliança, nós devemos restaurar. Eu sei que tem coisas que acontecem, por exemplo, se um homem bate numa mulher, aí já é outro extremo, aí já não entra nessas coisas, mas nós devemos lutar pelo nosso casamento. Retire as impurezas do meio da sua casa. Retire as impurezas do meio do seu casamento.
Nunca fale de divórcio, seja resolvido, perseverante. Às vezes, eu vou falar uma coisa para você, às vezes nós passamos um mês fazendo o culto no lar e falamos assim, nossa, eu não vi grandes resultados. Mas o resultado, filho, não é só para um mês, o resultado é para a sua vida. Cristianismo, entenda uma coisa, é algo para a vida. Você não ora hoje e não aconteceu e você para de orar. Não. Cristianismo é um modelo de vida. Nós nascemos de novo e vivemos para Cristo. Isso inclui o seu casamento. Um culto no lar tem que ser feito sempre, semanalmente. Eu fiz semana passada 3 vezes. 3 vezes eu fiz culto de meia hora, como eu já falei no domingo. Culto de meia hora. Foi, nossa pastor, foi fantástico. Não, minha filha muitas vezes nem queria orar. Mas eu vou falar uma coisa para você agora, quando ela vai dormir, que ela ora sozinha, eu já ouço uma oração melhor, ela está melhorando. É assim que faz. Os frutos no seu casamento. Então assim, persevere. Vocês não conversam mais? Persevere. Sente com a sua esposa ao final do dia, pergunta como foi o dia dela. Se importe, converse com ela. Pastor, a gente não tem mais assunto direito. Então, mas você precisa agora perseverar até que algo chegue e restaure o valor perdido na sua casa, até que você encontre. E sabe o que vai acontecer depois de você perseverar até que você encontra esse valor perdido? Ela diz assim, no verso 9: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A alegria volta para dentro de casa. E para alguns a alegria já se foi. Alguns vivem tão enfurnados no trabalho que a alegria para ele é o trabalho. E eles nem têm tanto prazer de estar em casa. E quando chegam em casa ainda tentam trabalhar à distância, usando celular, notebook. E eles não percebem que eles já perderam a alegria de estar com a família. A alegria de poder sentar em frente à TV e assistir um filme junto. A alegria de poder orar junto. A alegria de ter as brincadeiras que a sua casa tem com seus filhos. Na minha casa, eu vou falar uma coisa para você, nós temos as nossas piadas internas, vamos poder assim dizer. Que eu brinco com a Cláudia, brinco com a Sara, tiro o sarro delas, elas brincam comigo. Alegria, alegria. A alegria precisa ser restaurada na sua casa. Você precisa acender a luz do Espírito, varrer aquilo que dificulta você. Ser perseverante e a alegria vai voltar na sua casa. Mas eu pergunto para você, você conseguiu ver valores que você perdeu? Seja qual for o valor, um valor pequeno, que seja comer junto, desde a coisas maiores, o que você tem perdido dentro da sua casa? E aí por vezes você acha que o problema é porque é o casamento que é ruim. Não, ruim foram as suas atitudes no decorrer do tempo que fizeram com que os valores fossem sendo perdidos. Na verdade, nós que temos que mudar as nossas atitudes. O casamento não é ruim. Nós que somos maus. Nós que somos perversos. Nós que precisamos da luz a cada dia do nosso interior. Isso vai fazer com que os nossos casamentos tenham mudança. Você quer alegria dentro da sua casa? Restaure os valores que Deus te deu. Pare a sua casa, limpe, varra, procure até você encontrar os valores que Deus te deu e você não tem mais conseguido viver. Qualquer valor do casamento que você tem e perdeu, procure até que você encontre e a alegria de Cristo vai ser restaurada na sua casa. Eu creio que em nome de Jesus a alegria de Cristo vai ser restaurada. Amém? Será que nós podemos orar agora? Eu não sei se o seu cônjuge está aí com você. Nós vamos orar. Às vezes você, mulher, seu marido nem é convertido. E você pensa, pastor, mas com ele é mais difícil. É fato, com ele é mais difícil. Eu não vou negar. Com ele é mais difícil porque ele não teve os olhos abertos. Mas você ainda assim pode santificar o seu casamento, como diz em Coríntios. Que nós podemos santificar a nossa casa. Então, que você tenha da sua parte todas as atitudes que sejam santas. Para você ir mudando o ambiente da sua casa. Você está aí com o seu marido, com a sua esposa. Pega na mão dele ou dela. Você vai orar um pelo outro. E você possa ir, depois de acabar essa palavra, depois da oração, que você possa sentar e ver com ele. Quais foram os valores que nós perdemos aqui? Às vezes a mulher tem mais percepção do que o homem, porque o homem acha que está tudo bem. Vocês vão sentar, converse com o outro e pergunte, o que nós perdemos? O que nós temos que procurar? O que deve ser restaurado aqui dentro de casa? Para que a alegria se restabeleça, como no início do nosso casamento. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo,
Tu és a luz, Senhor. O Senhor que quando brilha as trevas vão embora. E nós pedimos que em nome de Jesus a manifestação do Senhor nos nossos lares, nossos casamentos. De modo, Senhor Deus, que nós possamos ter percepção e clareza dos valores que foram perdidos, Senhor Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor brilhe no nosso interior, porque por vezes nós não percebemos que deixamos de ter atitudes que valorizem o casamento, que valorizem aquilo que o Senhor nos deu, e nós vamos desperdiçando, vamos perdendo dentro da nossa própria casa. Pai, hoje nós clamamos que a nossa casa seja uma casa de alegria, uma casa onde nenhum valor é perdido, Senhor. Nós não podemos aceitar perder pequenos valores, e somente quando nós percebemos que perdemos grandes valores que vamos abrir os nossos olhos. Não, Senhor, nós devemos dar valor às pequenas coisas da vida, aos pequenos valores e princípios que o Senhor tem colocado no nosso meio. Não permita, Senhor, que esse mundo venha nos cegar e nós venhamos achar normal uma família ficar distante, uma família que não se junta, que não se conversa, que não tem alegria de estar junto à mesa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor restaure tudo aquilo que foi perdido. Eu repreendo todo ataque do diabo sobre as nossas famílias, nesses dias de quarentena, Senhor. Nós sabemos que alguns podem ter uma casa onde o ambiente fica pesado. Pai, eu peço ao Senhor um ambiente de paz no nome de Jesus, um ambiente onde o Teu Espírito, Senhor Deus, direciona o homem a amar a esposa, direciona a mulher, Senhor, a ser submissa, onde os filhos são ensinados na palavra e o pai não levanta a ira dos filhos. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelas nossas famílias, pelas nossas casas, Pai, que os nossos casamentos sejam casamentos que sejam referenciais, que sejam realmente instrumentos do Senhor, que nós possamos expressar a Cristo com alegria, Senhor, fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, porque nesses dias eu creio que nós teremos famílias, Senhor Deus, que vão fazer a diferença, porque os nossos filhos serão ensinados, ó Deus, na sua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Então Deus te abençoe. Nós teremos aí essa semana enviaremos novamente o link. Envie o link dos nossos cultos para amigos, familiares, pessoas que não são da igreja. Nós queremos aí expandir, levar a palavra de Deus para mais pessoas. Isso nós estamos fazendo agora, como gravar, não vai ser feito somente por causa da pandemia. Nós queremos começar um trabalho nesse sentido e que você possa nos ajudar, amém? Se inscrevendo lá no canal, pedir para mais pessoas fazerem isso, e eu creio que a nossa vida não será mais a mesma, amém? Deus te abençoe. Foi 35, 40 minutos?